Aqui estamos nós, ao vivo, trazendo informações, notícias para você. Palavra de especialista. Vamos falar agora algumas dicas aí para as famílias que estão endividadas ou para não caírem no endividamento. Conosco, temos a participação, eu quero agradecer já nesse momento, do professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário Sezuca, que é o professor Guilherme Prece. Muito prazer, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de nos atender, professor. Obrigado, o prazer é todo meu, Clayton. Estou à disposição para a gente conversarmos um pouco sobre o endividamento das pessoas. Ok. Professor, antes disso, gostaria que eu falasse um pouquinho sobre o centro universitário aí. Bem, o Centro Universitário Sezuca está localizado na cidade de Cachoeirinha, a cidade aqui da Grande Porto Alegre, bem do lado de Porto Alegre, capital gaúcha. Nós somos pertencente ao Grupo Cruzeiro do Sul, que está entre o quarto, quinto maior grupo de ensino superior do Brasil hoje, gira em torno de 400 mil alunos em todo o Brasil, com todos os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E o Centro Universitário Sezuca está classificado hoje pelo Ministério da Educação em primeiro lugar no estado do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Contábeis, Direito e Comércio Exterior. E em 16º no Brasil. E o curso de Engenharia de Produção nosso está classificado em primeiríssimo lugar no Brasil, em todo o Brasil. Em consequência disto, eu fui nomeado numa comissão superior do Ministério da Educação, no mês de abril. Então, eu estou indo para Brasília de 3 em 3 meses, estamos fazendo um belo de um trabalho lá no Ministério da Educação. Parabéns, parabéns aí. Obrigado, pelo posto que está ocupando aí, né? E pelo ensino aí de excelência, professor. Bom, com certeza, a gente preza muito pela qualidade do ensino. Sim, com certeza. Muito bem, isso posto, a pergunta que vem de momento. O professor Prece, com relação aí à questão da pandemia, o que ela colaborou nos últimos 2 anos para as famílias caírem no endividamento? Bem, com o problema da pandemia, né, com esse evento que ninguém esperava, o que aconteceu? Aconteceu, muitas pessoas perderam o emprego. Com a perda do emprego veio o endividamento. As pessoas sem emprego não tiveram renda, né? E aí muitas pessoas não têm o controle das suas contas. Começaram a usar cartões de créditos e depois não tinha renda para liquidar esses cartões, né? Então, um dos principais motivos foi o desemprego. De acordo com o IBGE, hoje o desemprego, né, gira em torno de 12 milhões de brasileiros, né? Que não é novidade, isso está muito divulgado na mídia toda, né? Então, esse é um dos motivos. Certo. Outro motivo é o seguinte, que nos últimos anos, a renda média do brasileiro caiu em torno de 9%. Né? Então, teve um achatamento da renda média do brasileiro, em torno de 9%. Certo. Né? Na verdade, historicamente é difícil. Aumentou... Oi? Na verdade, historicamente é difícil o salário do brasileiro, do modo geral, conseguir chegar num patamar, pelo menos para se manter, né, professor? Ainda mais agora com esses dados aí, piora a situação. Perfeito. É muito difícil, mas em finanças, nós da área de negócio, ciências contábeis, né, a gente fala muito o seguinte, as pessoas têm que viverem com a renda que têm, né? Então, tem que montar um controle financeiro. A regrinha básica, simples, qual é que é? É o seguinte, eu não posso gastar mais do que eu ganho, né? Aí é difícil, né? Mas é a principal regra, né? Então, o que a gente sugere? Monta um controle, uma planilha de Excel, ou tem aplicativos, né, que pode ser baixado pela internet para fazer todo o acompanhamento. E faça um planejamento financeiro. Acho importantíssimo um planejamento financeiro pessoal, com toda a família, junto, né? Pai, mãe, filhos, né? Acho que deveria ser discutido junto com os filhos desde criança,
para a educação financeira desde criança, com as próprias crianças, né, para que elas aprendam a se planejar para o futuro, ter todo o controle financeiro. Isso é muito importante para uma família, para um planejamento, né? Sem planejamento, a gente não consegue nada na vida. É verdade. Agora, professor, o senhor falou essa questão do planejamento. O senhor, como uma pessoa experiente, imensamente experiente nessa área, qual que é o conselho, então? Não se gastar quanto do total que se arrecada na renda familiar? 30%? É esse o percentual que você não deve se gastar mais que isso? Depende do salário, porque às vezes, né? Às vezes a pessoa tem um salário relativamente baixo que acaba cobrindo somente as despesas. Mas tem que tentar definir uma meta, né? Vamos supor, se eu ganho um salário mínimo, que é 1.212 hoje, né? Então, definir uma meta. Olha, eu quero sobrar R$100 por mês, pelo menos. Vou manter todas as minhas despesas fixas e tentar consumir o mínimo possível de coisas que não há necessidade. Então, outra regrinha simples é não compre nada pela emoção. Só compre pela razão. Só compre aquilo que é necessário realmente. Não compre pela emoção, compre pela razão. Até Essa é porque a o regra bolso... básica. Agora pode definir uma meta. Sim. Oi? Até porque o bolso não tem sentimentos, né? Perfeito, perfeito. Não, e eu vejo muito isso, às vezes eu vou no shopping, vou nas lojas aqui na Grande Porto Alegre também, e a gente vê muitas pessoas que acabam comprando pela emoção, né? É Sim. convencido a comprar. Isso é muito ruim, né? Outra coisa que as pessoas não têm controle é nos cartões de crédito, né? Isso, até nós já vamos entrar nessa questão com o professor Prece, mas antes disso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. É importante a pessoa fazer o pagamento à vista? Quando que é vantajoso a pessoa fazer pagamento à vista ou fazer um parcelamento consciente, professor? Olha, Clayton, isso tem que ser feito toda uma análise. Na área de finanças se fala em registro, controle e análise, né? Então, Certo. primeiro eu tenho que registrar todos os meus valores e analisar. Por exemplo, se eu tenho uma proposta de fazer um crediário, o que eu tenho que fazer? Em primeiríssimo lugar, eu tenho que avaliar a taxa de juro que está sendo cobrada, né? Que hoje a taxa de juros está relativamente alta aqui no Brasil, né? Então, eu tenho que avaliar a taxa de juro. Se eu tenho dinheiro disponível, vale a pena comprar à vista. Então, a minha orientação é, se tu tiver dinheiro, compre à vista sempre. Compre sempre à vista. Né? A prazo, só em último caso, porque as taxas de juros no Brasil hoje estão muito altas. E aí acaba tornando uma bola de neve, né? Depois tu não consegue liquidar as tuas contas. Exatamente. E o senhor falou já anteriormente da questão do cartão de crédito. Eu vejo ele como um bom artifício desde que utilizado sabiamente, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O problema é que o cartão de Hoje, crédito, você não tem o dinheiro na mão. Você não vê ele diminuindo aos poucos. Vai passando. Há uma parcelinha de R$50 aqui, uma de 20 ali, uma de 30 lá, mas no final do mês, forma-se uma montanha, né, professor? perfeito. Não, viu, Clayton, o cartão de crédito, ele é ótimo para quem sabe utilizá-lo, né? Mas ele é também um dos principais motivos do endividamento de muitos brasileiros. Por quê? Porque muitas pessoas acabam usando diversos cartões de créditos e acaba se perdendo no controle das contas a pagar. Então, a minha sugestão é centralize todos os teus pagamentos, todas as tuas compras num único cartão de crédito. E, se possível, não parcele o cartão de crédito. Sempre pague em dias. Na data de vencimento, pague a fatura totalmente, porque os juros dos cartões de crédito também está muito elevado. Né? E como o senhor disse, né? Quando for passear, vá você, não leve o cartão junto para passear, né? É muito perigoso. Não, o cartão a gente deixa em casa. É perigoso, porque senão
acaba gastando, às vezes, sem a necessidade, né? Exatamente. Deixa o cartão Professor, em casa, no dia seguinte sim. tu pensa, diga, Uhum. Professor, está cortando. eu gostaria que o senhor informasse para nós, por exemplo, existe uma diferenciação entre endividamento e inadimplência? Ou é tudo a mesma coisa, no final? Desculpa, está oscilando a internet, eu não Ok, entendi a nós tua estamos falando pergunta, com o Clayton. professor, nós estamos falando com o professor Guilherme Press. Professor, vou repetir a pergunta ao senhor. Eu perguntei para o senhor se, na sua opinião, Sim. o endividamento e a inadimplência é a mesma coisa ou não. Não, nós temos o endividamento é uma coisa, e inadimplência é outra, né? Porque eu posso estar Uhum, endividado, mas eu vou ter fluxo de caixa no futuro para liquidar essa dívida, né? A uhum, inadimplência, a inadimplência é diferente. A inadimplência é aquela pessoa que está inadimplente e não vai ter condições de pagamento nos próximos períodos futuros, né? uhum, Então é um pouco tá. diferente. Mas, Agora, o que eu sugiro para que todo mundo faça o seguinte, né? Tente sempre renegociar as dívidas, né? Quando está inadimplente. Tente uhum, renegociar, porque o credor sempre está interessado em receber aqueles valores. Então, ele aceita propostas de renegociações. Então, sempre sim, tente renegociar, né? tá. Professor, o senhor falou aí que é importante, então, ter esse planejamento. Mas eu gostaria que o senhor, como especialista na área de ciências contábeis, até repassasse, então, para quem está nos acompanhando nesse momento, algumas dicas para que a população, no modo geral, brasileira, não caia nesse endividamento. Quais seriam as suas dicas de especialista para isso não acontecer, então? As minhas dicas seriam o seguinte, ó. Tenha um estilo de vida de acordo com as tuas condições de renda, né? Uhum, Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, né? Não gaste mais do que tu ganhe. Segundo, ó, controle seus gastos. Controle seus gastos. Baixe um aplicativo pela internet, tem aplicativos exclusivos para isso, ou monte uma planilha de Excel, né? Então, controle seus gastos. Sempre que possível, faça o pagamento à vista, né? Para não cair nessa de pagar taxa de juros. Hoje, a taxa de juros, né, anual para as mais baixas gira em torno de 46, 50% ao ano. Então, é uhum, muito alto. Em contrapartida, para que se tivesse dinheiro sobrando numa aplicação, eles estão pagando, os bancos estão pagando o quê? 12, 15% ao ano no máximo, né? Então, há uhum, muita diferença. Então, faça um planejamento, controle as suas contas, sempre que possível, faça o pagamento à vista, não parcele, utilize o cartão de crédito, pode utilizar o cartão de crédito, mas utilize ele bem utilizado, sempre pague em dia a fatura, não deixe atrasar. Eu acho que, sabendo utilizar o cartão de crédito, tem muitos benefícios. Por exemplo, saindo com cartão de crédito, não há necessidade de carregar dinheiro no bolso, né? uhum, Sair com dinheiro no bolso é meio perigoso. O cartão de crédito, se acontecer alguma coisa de perda ou roubo, tu pode bloquear ele no exato momento, né? Só pegar o celular e ligar para a instituição financeira, bloqueia ele na hora, né? Então, uhum. controle todas as suas contas. Não utilize cheque especial, não faça empréstimo desnecessários, né? Então, controle suas contas. Certo. Essas E seriam sempre, minhas dicas. e sempre que possível fazer uma reservinha de dinheiro, né? Guardar um pouquinho todo mês. Perfeito, perfeito. Aquilo que eu falei Uhum, anteriormente, né? Se possível, defina uma meta todos os meses, ó. Eu quero sobrar R$ 100 por mês ou R$ 200 por mês. No decorrer do tempo, tu vai ver que tu sempre tem uma reserva. Eu particularmente, em toda a minha vida, há 40 anos de vida profissional já, eu sempre trabalhei com uma reserva. Porque pode uhum. acontecer qualquer coisa inesperada na vida e a gente tem que estar sempre preparado, né? Tá certo. Então, é muito Professor, importante sim, ter uma reserva. certo.
Então, está aí a dica do especialista, sempre possível fazer uma reserva e os pontos chaves, né? Procure pagar à vista, não fazer financiamentos, usar o cartão de crédito com sabedoria, de preferência não leva ele para passear, né? Podendo você pague à vista as Exato. coisas, porque você tem o poder de negociação, né? Até baixar o preço de alguma coisa, né? Isso, Porque o dinheiro é dinheiro. E agora, professor, só para perfeito. concluirmos a sua participação, qual que é a visão que o senhor vê hoje em termos da economia do nosso país? O que o senhor imagina que pode ocorrer aí nos próximos meses, até o final deste ano, na questão da economia e que envolve as famílias, o endividamento, enfim, qual que é a sua visão? Olha, Clayton, a minha visão como profissional da área de finanças, em toda a minha vida profissional, né, eu penso o seguinte: eu acho que a economia de qualquer nação, ela gira em torno da população. Se a população tiver uma educação financeira, não consome o desnecessário, eu acho que a economia vai bem, né? Porque tudo vem da educação financeira. Se tu tiver teus controles, não gasta mais do necessário, o que que acontece? Não há consumo exagerado. Não havendo consumo exagerado, a economia fica sob controle. Porque muita gente fala da inflação, do descontrole, isso, aquilo, mas quem acaba provocando esse descontrole, essa inflação, é a própria população, com exagero de consumo. Então a gente volta naquilo que eu comentei anteriormente. Gaste somente o necessário. Porque como é que funciona a economia? A economia tem uma capacidade instalada da indústria, que se houver um consumo maior do que a capacidade instalada da indústria, acaba provocando a inflação. Se a população gastar somente o necessário, então a indústria está preparada para fornecer o consumo necessário da população. Então, se ocorrendo isso, a inflação fica sob controle e a economia vai bem. Ok? Certo. Ou seja, como o professor disse, no nosso dia a dia, individualmente, quem gasta como rico jamais vai ser como um rico, né, professor? Perfeito. É que tem muita gente, né, tem muitas pessoas que gostam de aparecer que são ricos, mas na real não são, né? Exatamente, Aí gasta o que não tem, né? Gasta-se o que não Gasto tem, que e não tem. aí fica difícil. Eu te Eu quero diria agradecer. assim, né? Sim, Não, mas tá eu bom. diria assim, ó, eu conheço muitas pessoas, né, que dizem assim, pô, mas eu estou gastando muito. Quer dizer, a minha renda não é suficiente, mas é que não tem o controle, né? Não tem o É controle. verdade. Aí diz, ó, o sujeito lá ganha bem menos que eu, ganha tão pouco, e parece que faz milagre. Não, ele sabe gerenciar aquele pouco que ele ganha, Sabe né? Então, gerenciar. Eu falo para os meus alunos sempre em sala de aula o seguinte, ó, não importa a renda. Se tu ganhares um salário mínimo, se tu ganhar 5 salários, se ganhar 50 mil por mês, tu tem que ter o teu controle. Se tu não tiver controle, independe da renda que tu ganha, né? Tu tem que ter o controle e o planejamento. tá certo. Eu quero agradecer imensamente a participação do professor Guilherme Pressi, professor do curso de Ciências Contábeis, do Centro Universitário Sezuca, que gentilmente falando conosco aqui, passando essas importantes informações e orientações e dicas, falando aí para as famílias não caírem no endividamento, porque depois que cai no endividamento é muito complicado para sair. Professor, muito obrigado. Se tiver algo mais, esteja à vontade, algum complemento, ou até um próximo dia, professor. Muito obrigado, agradeço pelo convite e eu estarei sempre à disposição. Ok. Um grande abraço. Outro, professor. A qualquer momento, mais notícias, mais informações para você.